Gabriel Newman, mais uma vez aqui. Hoje, nesta manhã, estaremos conhecendo um pouco da história do Wendel. O Wendel tem participação especial na formação do nosso apostolado. Ele já chegou aqui, vou mandar o convite. Para quem não conhece a história do Wendel, eu acho que esta é a primeira vez que ele dá o testemunho. Bom dia. Bom dia, meu querido. Seja E aí, bem-vindo. meu amigo? Como é que você está? Bom dia. Bom Bem, dia a graças todos. a Deus. Depois de tanto tempo, eis que chegou a Nossa, hora. muitos anos, hein? Para quem não Rapaz, essa vida é sabe, muito corrida. para quem não sabe, eu já conheço o Wendel há 5 anos e ele, Exato. vamos dizer assim, que é um dos pais fundadores do apostolado, né? Que Sócio com graças carteirinha. já tem até a possibilidade de reclamar direito à parte na herança. Não só não, a Bartolinto, O a Artolinto Débora, também, exatamente. a Silvia. A A Silvia chega mais, né, Silvia, para as contas. verdade. Isabelle O Godard. Diego Guimarães. Isso, tem um monte de gente. Tem um monte Nossa, de aquela gente. Que época lá. éramos poucos, mas éramos consistentes. Era um grupo bom. Exatamente. Para quem Era, não, era um não, grupo. Era um grupo muito interessante, né? Depois a gente vai aham, falar da história, de como sim, surgiu o sim. grupo. Apesar de que eu já dei uma boa adiantada no início da semana, né, contando um pouco da história do Uhum. apostolado, e eu citei o Wendel. Não se impressionem, não se escandalizem, porque ele vai chiar muito nesta live, porque ele é carioca, Só carioca. Chiu bastante. mas, mas Wendel, meu irmão, seja bem-vindo, alegria tê-lo Obrigado. aqui. Se apresente, diga de onde é, o que faz da vida, quantos anos tem e há quanto tempo se tornou católico. A satisfação está com você, né, meu amigo? Nós sempre temos essa conversa, né? Em todos esses anos, né? Dar meus parabéns, agora que você você já foi ordenado, né? Agora Uhum. que foi, né? Que Deus te abençoe aí na sua caminhada. Que você é fera demais, sabe disso, né? E é sempre bom ter um amigo padre, né? Bom, eu sou daqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Fui criado na cidade de Valença, que é uma cidade que é sede de bispado. E para quem não conhece um pouco do estado do Rio de Janeiro, é uma região que tem muitas fazendas históricas, né? É nessa região que eu vim, né? Tenho 33 anos, recém-completados, né? Que eu fiz aniversário em 21 de dezembro. E assim, a minha família, eu não digo nem que eu me converti, né? Porque eu acho que conversão, eu acho que para uma pessoa que nunca teve contato com a religião, né? Eu vim de uma família que é tradicionalmente católica, né? Um pouco aquele catolicismo meu sincrético, né? Muito comum no Brasil e aqui na região, mas tive uma boa, vamos dizer assim, uma boa história como católico. Fiz minha primeira comunhão, passei por esses processos, né? E os meus pais pertenciam à renovação carismática durante um bom tempo. Eles, no final da década de 90, eles fizeram um encontro de casais, né? E a partir dali, eles se tornaram parte. Meu pai, que já é saudoso, ele foi uma das primeiras pessoas a implementarem a renovação carismática aqui nessa região, que é uma região muito católica e, assim, que a presença da igreja é muito forte. Só que nós, minha mãe, ela se envolvia muito com a igreja. Existiram alguns problemas, né, interpessoais ali, que eu não vou entrar em detalhe, porque acho que é mais uma história dela do que a minha.
E aí ela migrou para a igreja metodista. E me levou, eu e mais o meu irmão, que também é católico, né, novamente. Minha mãe também retornou. E nós fomos para a igreja metodista. As igrejas na época, o Jefferson, eu já estou tentando já na história do meu testemunho. Pode? Já pode ir? Pode, pode. Um detalhe As interessante, igre- eu acho que é, depois o Wendel vai comentar, e se ele não comentar, ele já coloca no bojo, né, para ele não se esquecer. uhum. Ele fez seminário para ser pastor, que pensava em ser pastor. Não sei se o teu irmão também, Não, o meu irmão não. O meu irmão, mas, ele era mais da área de música. mas a mãe do Wendel passou um tempo na igreja protestante. O Wendel esteve lá durante bastante tempo, o irmão dele O também. meu pai também. E O depois meu todo pai esse também. pessoal retornou para a fé católica. Retornamos todos. Graças a Retornamos. Deus. Meu pai, então, meu pai ainda ficou meio. Meu pai foi muito relutante para virar crente. Meu pai não gostava que minha mãe frequentava. Mas acabou que, com o decorrer dos anos, ele cedeu. E para voltar também foi mais difícil. Então, mas acabou voltando, né? Graças a Deus. E naquela época, pô, Jefferson, as igrejas tradicionais, que a gente diz tradicionais, não se refere tanto à igreja anglicana, à igreja luterana, que já são igrejas de migração, vamos dizer assim, né? Foram igrejas que chegaram. A anglicana, se não me engano, foi a primeira que chegou, em 1811, aquele tratado de comércio Brasil e Inglaterra. Elas são muito próximas da igreja católica. Mas igreja tradicional, como me refiro, é presbiteriana, metodista, batista, congregacional. Essas quatro. Basicamente, tem algumas outras igrejas da Irmandade, essas assim, mas elas não são tão numerosas. E nessa época, quando nós entramos, a igreja ainda era muito um pouco tradicional, né, aquela coisa, piano e órgão, inário. E, em especial, a igreja metodista e a presbiteriana, elas se consideravam, na época, igrejas semilitúrgicas, né? Então, assim, quando nós fomos para lá, eu não senti tanto, né? Aquela, existe uma diferença muito grande, sim, mas ainda tinha aquela coisa simbólica ali, né? Mas é claro, não tem santo, não tem iconografia, não tem nada disso, né? Então, só que com o tempo essas igrejas foram se pentecostalizando, a metodista também, né? E eu não me adaptei, eu saí, eu fui o único que saiu. Eu andei por 3 denominações, porque é muito comum isso acontecer também, né? O cara não dá certo numa, vai para outra. A igreja racha, vai para outra. Aí não deu certo na terceira, monta uma igreja para ele, né? E aí eu fui para a Ou igreja. então vai Mas é assim. subindo, ou então vai subindo de cargo, né? A pessoa chega obreiro hoje, na semana seguinte já é É, diácono, no exato. mês seguinte já é pastor, 6 meses depois já é bispo e um ano depois já é apóstolo. Mas isso é engraçado, Jeff, porque isso é muito comum nas igrejas pentecostais, na Assembleia de Deus, que é tipo um plano de carreira. Você começa como porteiro e termina como bispo, quase. O apóstolo, né? Hoje em dia já tem isso, né? Dizem. Mas aí eu fui para a igreja presbiteriana, porque eu já tinha uma convivência com os presbiterianos. E aí é que eu te falo, por que que eu não me converti, eu retornei. Porque sempre ficou aquela sensação afetiva, aquela nostalgia da Igreja Católica. Eu só fui saber que eu tinha isso depois que eu retornei. Porque eu sempre fiquei procurando igrejas tradicionais assim, um pouco semelhantes com a Igreja Católica, né? E fui para a presbiteriana. A Igreja Metodista, quando era tradicional, e a presbiteriana eram muito unidas, e a Batista, a primeira Igreja Batista. Só que quando a Metodista se pentecostalizou, parece que a Igreja Metodista pegou os membros mais renovados da Presbiteriana, e a Presbiteriana pegou os tradicionais da Metodista e criou uma inimizade. E essa inimizade me afetou, eu tive que sair de lá, porque era uma brigaiada danada. Dentro de casa, inclusive. Meu pai não gostava, era uma coisa muito doida. Mas assim, do momento que eu entrei, teve um período na Metodista que eu já comecei a trabalhar, aí fui para a Presbiteriana, comecei a pregar, e depois eu fui para a Batista, que como diz ali na propaganda que você bem fez, foi a igreja que me impulsionou, catapultou para o seminário.
embora E já tivesse durante, estudado. e durante esse período dessas transições, a tua família te acompanhou ou você ia sozinho? Não, eu ia sozinho. Eu sempre fui muito independente nesse sentido. Eles sempre continuaram na metodista, se adaptaram. Porque, assim, como meus pais eram da renovação carismática, não era tão. Eles não, como posso dizer? Não tiveram um problema de adaptação. Porque, querendo ou não, não é uma crítica, mas o pentecostalismo protestante e a renovação carismática tem muitas coisas em comum, até porque a renovação veio de uma influência protestante, né? Então, eles não tiveram esse problema. Assim, eu tive, eu não gostava, mas eles não tiveram e continuaram ali, até porque eu acho que a doutrina da presbiteriana era uma doutrina um pouco mais diferente. Tinha a questão da Uhum. predestinação, então os metodistas não são a favor. Depois, Talvez na eles Batista, Talvez eles não sentiram tanto essa mudança porque ainda tinha muitos elementos que eles viveram no ambiente carismático que encontravam também no pentecostalismo, né? exatamente. Mas quando essas igrejas começaram a se pentecostalizar, elas pegaram. Tinha dois modelos que os pastores falavam, que é o modelo da Assembleia de Deus e o modelo das igrejas, eles chamam de igrejas renovadas, que seria mais ou menos a renascer em Cristo e a sarar a nossa terra. E ali, nesse período, pegou o modelo da Assembleia de Deus. Então, imagina, era proibição. Não pode ouvir isso, não pode fazer aquilo. E eu não gostava. Então eu não seguia as regras. E, assim, eu tinha um relacionamento de amor e ódio, porque daqui a pouco eu já não estava mais frequentando a igreja, aí brigava e ia Você chegou a fazer as assumir coisas. algum cargo, alguma função, algum ministério? Sim, sim. Sim, já cheguei a dirigir igreja, igual pastor mesmo, responsável Uhum. por igreja, na cidade vizinha, já no seminário. E na Igreja Batista, a Igreja Batista não é uma igreja litúrgica, é uma igreja que não tem. Na presbiteriana metodista ainda usa-se o termo sacramentos, que no caso seria o batismo e a ceia. Na Batista não tem. São ordenanças. Na batismo, ceia, acabou. Não tem, não se usa cruz, não se usa nada disso. E se batiza novamente, né? Se você for batizado por aspersão, você tem que ser batizado de novo. Mas eu fui para lá porque é aquela coisa, essas igrejas que vêm das missões americanas, elas são anticatólicas. Então, no momento que você entra, você acaba sendo ensinado que a história da igreja é isso, é aquilo, porque a igreja católica ela é idólatra, ela, ela matou muita gente, que os padres são todos pedófilos, isso que falam naqueles estudos de apologética, né? Então eu fiquei bem anticatólico por um tempo, mas assim, o meu pensamento era bem mais liberal e eu sempre busquei um tipo de igreja que fosse próximo àquilo que estava no meu subconsciente, eu não sabia o que era. O Edilson E perguntou fiquei ali. assim, o Edilson, ele é do Rio de Janeiro também. Você se batizou mais de uma Eu vez? O Edilson se batizou só 7 batizei. vezes, Todos né? nós, Edilson. 38 vezes. 70 vezes 7. Tive Se que me batizou mais de batizar. uma Batizei vez? uma vez só. Batizei só uma vez. Não, eu fui batizar na igreja católica, obviamente, mas eu tive que me batizar na metodista. Só na metodista que eu me batizei. Aí depois, sendo um batismo válido, daí aceita para as outras. Mas engraçado, interessante que no passado, tanto a metodista quanto a presbiteriana não rebatizavam católicos. Isso veio depois com vários movimentos anticatólicos, né? E aí eu fiquei ali na Batista e fui para o seminário. Porque eu sempre contestei muitas coisas. Mas como, não aqui querendo puxar sardinha para mim, eu sempre fui muito inteligente, então eu sempre coloquei os pastores na parede. Então, por exemplo, não pode beber vinho, mas por que tinha vinho por que Jesus transformou água em vinho? Por que é isso e não sei o quê? E eu colocava os caras numa situação de calça curta, então vai para o seminário, e fui.
E no seminário, ô Jefferson, eu sempre gostei muito de ler, né? Mas no seminário eu vi que existem duas realidades no seminário, quando você vai para o seminário protestante. Primeiro, a realidade da igreja local, que você tem as aulas de escola dominical, que você tem aquelas apologéticas, e tem a realidade do seminário, que é uma realidade mais aberta e mais ampla. Então, lá no seminário, já no início do seminário, eu tive que ler o livro das Confissões de Santo Agostinho. De Agostinho, né? De Agostinho. Eu tive um professor, sem mentira nenhuma, eu tive um professor, uma professora de hebraico, Elisângela é o nome dela. Ela disse assim, quando a Igreja Católica, não me esqueço disso, Jefferson, quando a Igreja Católica fala que Maria é mãe de Deus, ela está certa. Aí o povo, quê? Como é que é? Porque as discussões que tinham sobre a cristologia, então quando fala que Maria é mãe de Deus, eles estão enfatizando a deidade de Cristo. Eu falei, caraca, como é que nunca falaram isso? Né? E aí você começa a estudar 1ª e 2ª Macabeus, que são livros que não tem na Bíblia protestante. Comecei a ler outros. Joseph Ratzinger, né? É um teólogo, nosso Papa Bento XVI, mas um teólogo muito respeitado dentro do protestantismo, talvez pouca gente saiba disso, no âmbito de cristologia. Um professor batista falou para mim, olha, o Joseph Ratzinger é o melhor teólogo de cristologia hoje vivo. E claro que depois, conversando com os padres, existe esse intercâmbio, né? Você provavelmente deve ter lido Paul Tillich, Calbart, e esses teólogos todos, né? Isso me ampliou muito a minha cabeça. Então, isso já era polêmico antes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Até este momento, qual era o teu vínculo de ligação? Não digo vínculo de ligação, mas se você tinha amigos católicos, se tinha algum grupo católico, alguma convivência católica? Eu tinha com os meus parentes e eu tenho um amigo, né, chamado Gabriel Laureano, ele é da Catedral Diocesana de Valência, ele é catequista, né, e é professor de História. Depois eu fui estudar História também, isso influenciou na minha conversão. E nós sempre nos damos muito bem, assim. E nós conversávamos de teologia, então talvez isso também deva ter contribuído, porque reza a lenda, que é uma lenda mentirosa, que católico não sabe nada. E tem muito católico que sabe muita coisa. Principalmente na família do meu pai, tem uns católicos que os evangélicos assim mais insatisfeitos com a igreja elogiam muito. Nossa, fulano de tal sabe teologia, eu gosto de conversar com eles. Eu tenho um amigo que ele é muito doido. Ele fala assim, pô, conversei com um primo seu, cara, tomando uma cerveja, ele falando da Bíblia, católico, cara, pô, sabe muito. Falei, isso aí. Tomando uma cerveja. Então, e até esse momento ainda, Wendel? Só um adendo. Você me desculpe quando eu te chamo de Jefferson, ainda vou acostumar a te chamar de Padre Jefferson, tá? Pode falar, meu querido. Sua visão até aquele momento da Igreja Católica? A minha visão nesse período não era eu entendi assim, bom, vou ser ecumênico, vou respeitar, tal, mas não está certo. É uma igreja que ainda não está correta. Eu só fui mudar a minha opinião, assim, foi um ponto de inflexão. Foram 2 pontos de inflexão no seminário. Foi quando o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil levou um kit chamado Kit do Seminarista. Era a Septuaginta, a hebraica Stuttgartiana, negócio assim, a Vulgata e o Novo Testamento grego. Só que a Septuaginta, sempre, isso em aulas na igreja, né, falava que ela não existia, que era papo de católico. A Sociedade Bíblica do Brasil estava vendendo pra gente. Aí eu até comentei com um amigo que hoje é pastor batista, falei, Felipe, o negócio é o seguinte,
falaram que era mentira e existem. E no prefácio tinha um escrito que falava que a Bíblia, a Septuaginta, tinha 6 livros que não tem na Bíblia protestante, porque a Bíblia grega naquele tempo tinha os 6 livros. E eu comecei a pensar, cara, mas se tinha 6 livros na Bíblia Septuaginta, que é lá do tempo de Cristo, então tem alguma coisa errada nessa narrativa histórica que conta na igreja protestante. Porque se esses livros já estavam, então eles não foram inseridos na Contra-Reforma. E se não foram inseridos na Contra-Reforma, existe uma diferença hermenêutica, exegética muito grande. E se esses livros, eu até conversei com esse meu amigo um tempo depois, eu falei, se esses livros eles são de fato canônicos, então você tem que virar católico, não tem outro jeito. E isso ainda com a cabeça de sola escritura, tá? Uhum. Sem... E pela questão da tradição, porque ainda não tinha chegado nesse ponto. Eu sempre falo, e nós temos até uma live sobre isso, né? Que é impossível você demonstrar o princípio da sola escritura através, primeiro, do critério escriturístico. Não passa. Exatamente. E depois, se você vai para o âmbito da história, como o Wendel colocou, é mais impossível ainda, por conta de todo o processo histórico, das discussões que envolveram os livros, alguns livros que tinham a mais, outros livros que tinham a menos, que queriam colocar. Exato. Então não passa nem mesmo pelo crivo da história, o princípio do sola escritura. Uhum. Pouca gente sabe, eu sou jornalista também, radialista e jornalista. Embora hoje eu não estou trabalhando com jornalismo mais, que a crise pegou de vez, então eu migrei para TI, para programação, essas coisas assim. Mas eu sempre gostei de pesquisar. E tinha até um museu que agora não vou lembrar, eu não sei se é de Berlim, um museu europeu que tinha a Bíblia de Gutenberg. Aí, foi num período, eu entrei para o seminário, foi em 2012, 13, por aí. Esses museus estavam digitalizando obras. E eu descobri que eles eu vi uma reportagem que tinham digitalizado pelo menos parte da Bíblia de Gutenberg. Aí eu fui lá procurar. Cacei, consegui entrar. E eu fiquei impressionado porque na Bíblia de Gutenberg tinha um livro de Tobias. Então, aí eu comecei a estudar sobre a questão do cânon e fui ver, não vou entrar aqui na questão histórica, mas eu fui convencido, falei, cara, aí eu comecei a entrar em crise, porque falando sobre a questão escriturística, o protestante tem muito problema quando vai estudar crítica bíblica, a questão da gramática, o que foi acrescentado, o que não foi, o que foi, como que esses livros chegaram, porque ninguém pergunta como que a Bíblia foi feita. Existia a Bíblia nessa época, né? E aí eu tinha minhas crises, né? Porque tanto que nesse período eu era já estava ficando liberal mesmo, assim, liberalzaço, mas não podia falar, né? Porque senão eu perdia a minha vaga lá no seminário, porque para entrar no seminário na época, pelo menos, você fazia o vestibular, mas tinha que ter a carta de recomendação da igreja, né? E aí, cara, eu comecei a me afastar e comecei a estudar a história da igreja primitiva, li alguns livros, tem até uns livros do Frank Viola, que eu não sei se tem muitos ex-protestantes que começaram a ler, e eu me afastei da igreja e continuei no seminário até me formar, queria sair. Eu já estava conversando com a Junta de Missões Nacionais, que eu já ia casar, eu namorava, estava noivo, ia casar em 2018, menina muito devota, ótima pessoa. Nós íamos casar e eu já estava praticamente recomendado para ser nomeado para Santa Catarina, para ser pastor lá. Já estava conversando com o líder, com o pastor responsável e tal, da missão, que eles iam muito para lá, para o seminário, convidar a gente para se candidatar para ir para as missões nacionais ou ir para a Amazônia. Então tinha aquele que queria o Nordeste, outro para a Amazônia, e eu queria ir para o Sul. Mas eu comecei a ficar em crise.
Essa crise começou a afetar meu relacionamento, acabou o relacionamento, acabou. Então foi assim, eu perdi muita coisa. Perdi amigos, assim, e isso ainda não tinha saído. E aí, o Jefferson, eu falei, agora já é um caminho sem volta, né? Antes de eu terminar com a minha namorada, nessa época ainda eu já estava começando a frequentar as missas. Porque nessa época eu já não estava indo muito, já estava me considerando sem igreja, um desigrejado, que é um fenômeno que está crescendo, aliás, cresceu muito nesse período. Eu fiz um trabalho de pesquisa sobre isso, né, que muitos evangélicos estavam saindo a rodo da igreja, por causa de escândalo, por causa de certos fundamentalismos e tal. E eu comecei a frequentar umas missas na igreja de Nossa Senhora do Rosário, que eram às quintas-feiras à noite. Então, por que eu ia para quinta-feira à noite? Porque final de semana eu estava com a minha namorada, domingo eu ia para a igreja protestante, então quinta-feira eu podia ir falar para ninguém. Eu ia. Na surdina, escondido de todo Na mundo, surdina, olhando para todas as ruas para ver se não teria nenhum irmãozinho da sua igreja. Exatamente. Era mais difícil que beber cerveja. Que beber cerveja ainda tinha a galera da igreja bebia. Então você fica, não vai passar alguém. Mas na igreja católica era duro, porque no centro da cidade, meu Deus do céu, vou entrar aqui, vai ver alguém. E tinha uma amiga minha, que até hoje ela é esposa do vice-prefeito da cidade. Ela mora do lado da igreja. Eu ficava, meu Deus, tomara que ela não veja que eu tô entrando aqui. Aí eu comecei a frequentar, eu abri o jogo com ela, falei, eu tô indo, você sabe como é que é o meu pensamento. Ela não gostou muito, mas fomos levando. Chegou um momento que já não dava mais, a família dela também não gostou muito e acabou que isso afetou o relacionamento, aquela coisa toda. E foi a partir, minha conversão foi paulatinamente, durou muito tempo. Eu falei, eu não vou mudar de igreja, não vou sair de onde eu estou, se eu não tiver muita certeza. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a estudar a história do próprio protestantismo, as bases teológicas, né, por exemplo, John Wesley. John Wesley ele bebeu muito de Tomás de Kempis e de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Então, se você hoje pegar o pentecostalismo, a renovação carismática ela veio do pentecostalismo protestante. Mas o pentecostalismo protestante veio do metodismo que bebeu da fonte lá de Santa Teresa, de Tomás de Kempis, de São João da Cruz, os monges do deserto. Então, você vai estudando, você vai escalando, né? E nessa época eu dei a loucura de estudar teologia junto com história. Aí você já viu, né, meu? Aí comecei a estudar a Idade Média, comecei a estudar um monte de coisa, falei, meu Deus do céu, não tem condições. Eu não contava conseguindo nem empregar. Tô ficando louco. Cara, falei, meu Deus do céu. E era uma crise interna. E aí um dia, esse meu amigo Gabriel Laureano, conversei com ele, ele falou, Andrew, poxa vida, tenta conversar com o padre Edilson Medeiros, cura da catedral até hoje. O padre Edilson é um cara muito gente boa, assim. Ele já foi chamado para ser bispo 2 vezes, na terceira ele vai virar bispo uma hora. Aí eu conversei com ele, eu fui na missa na catedral de manhã, muitos anos não ia, nossa, parecia que eu tinha voltado à minha infância, né? Porque era aquelas memórias, eu falei, caraca, era isso que eu queria, cara, pô, eu gostei da missa pra caramba. Aí, essa igreja, só fazendo um comentário, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela pertence à paróquia da catedral. Só que o padre da catedral mesmo não fazia as missas lá, era outro padre. E aí eu fui um domingo de manhã, conversei com ele, eu fiquei 2 horas conversando com ele. Eu tinha muitos problemas, assim, pessoal, eu estava sofrendo muito com várias outras coisas, né? E aí ele falou assim, olha, Wendel, você está querendo voltar, você não precisa fazer como muitos protestantes fazem, que é negar a fé anterior. Quando um católico vira protestante, a primeira coisa que ele faz é negar que foi católico. Ele se converteu do zero. Você tem que ser grato por aquilo que você passou.
Você tem que ser grato pelos seus amigos, pelos pastores que te ensinaram, porque hoje você é um comunicador. Pode ser que ter trabalhado na igreja tenha te ajudado. Você pode não ter vivido à risca, muita coisa, pode ter brigado lá dentro, pode ter sido suspenso algumas vezes, mas tudo foi bom para o seu crescimento. E agora que você está aqui, você pode trazer essa bagagem. Eu fiquei pensando, falei, caramba, é verdade. É E eu estava numa onda interessante, de uma reunião. é interessante você falar isso, porque às vezes nós demonizamos muito os pastores, as denominações Exato, protestantes e não achamos que tem pessoas sinceras lá dentro que amam a exatamente, Deus, que doam as suas exatamente. vidas por amor a Cristo, podem fazer, vamos dizer assim, motivados por, às vezes, uma certa aversão à igreja, mas tem muita gente sincera É, no protestantismo. O tem. Wendel é prova disso, né? Conheceu aquela professora que dizia que Maria realmente era mãe de Deus, né? E olha que é difícil você ver, assim, na academia você vê muito isso, assim, eles jogam com uma sinceridade pesada. Eu sempre falo, você vai fazer teologia, seja católico ou protestante, se você não tiver uma base emocional para estar ali, é que eu sempre fui muito curioso, muito polêmico, né? Eu falava na lata para os pastores, não concordo com isso aí e tal. Então eu sofri mesmo. Mas tinha gente que. Eu tenho um amigo que hoje não mais, mas ele foi pro seminário para virar pastor e virou ateu, cara. Uhum. Depois é que ele. Hoje ele é tatuador. Meu amigão. Gente boa demais, o Rony. Mas ele saiu fora. E aí, o Jefferson, eu conversei com o padre, fui muito bem recebido, mas eu combinei com ele de voltar silenciosamente, sem falar para ninguém. Ele falou numa missa, tem um irmão, todo mundo sabia que era eu. Cidade pequena. Tinha professoras que trabalharam com a minha mãe em colégio, que minha mãe é professora. Tinha um monte de gente. Tem um irmão que está voltando da igreja protestante e tudo mais, vamos rezar uma Ave Maria. Eu lembro que tinha uma catequista lá que me olhou assim para mim. Falei, vamos deixar quieto. Mas eu conversava com o Gabriel que eu sentia falta de, assim, daquele grupo que tinha na igreja protestante, né, de acolhida. Porque, assim, querendo ou não, a dinâmica, uma vez até me perguntaram, você tem vontade de ser padre? Eu falei, depois, tem um livro até que eu li, La Vocation Sacerdotária, que é um livro em francês, eu traduzi ele, eu não li em francês, mas que fala sobre a questão da vocação. A gente tem uma visão muito romântica, porque Deus determinou antes de você nascer. Não, não é bem assim. Eu pensei bem, falei, não vou porque eu já vi que eu não tenho paciência, acho mais para estar ali liderando como um líder espiritual, talvez. Mas, sobre essa questão, a dinâmica da igreja protestante, ela é diferente da católica. E por uma questão muito histórica, né? Todos nós somos brasileiro, na verdade, já nasce católico, querendo, seguindo ou não a risca a doutrina, a nossa comunhão interpessoal, né, ela se dá na nossa convivência, né, pessoal na vida. Então, vou dar um exemplo. Moro num bairro, aí minha família é católica, aí tem a outra da vizinha que também é católica, aí tem a da frente que é católica. Aí tem uma outra que é evangélica, uma outra que é testemunha de Jeová. Os católicos ali, que horas que é a missa? Vai ser às 9. Né, assim, o convívio é muito orgânico nessa forma, não tanto dentro da igreja, mas naquela rede social da onde você mora, dos amigos que você faz ali, que você é criado e tudo mais. Na igreja evangélica não tem isso, porque às vezes a igreja evangélica está num bairro que o povo odeia a igreja. Porque o som é alto, porque evangeliza no domingo de manhã. Então, acaba que as amizades, o círculo de amizade, ficam ali, com aquelas pessoas. Então, quando eu sentia falta daquele grupão que eu tinha na igreja. Ah, Wendel cortou.
Você, quando ia falar do, Cortou? do círculo de amizades que fica restrito ali, aí voltou agora. Não, então, e eu dizia que eu sentia falta disso, entendeu? Eu sentia um pouco falta desse convívio com as pessoas que eu tinha na igreja evangélica, eu sentia falta na igreja católica, mas eu fui vendo que existem formas de você se integrar ali, né? O meu irmão, olha como que são as coisas. Eu lembro que eu fui na livraria da catedral, comprei um YouCat. Eu recomendo que as pessoas leiam assim, com uma leitura inicial e tal. Aí comecei a ler, gostei. Falei, caramba, pela primeira vez eu li um livro religioso assim que eu concorra. E o meu irmão tinha, esse meu amigo Gabriel, que é amigo dele também. Na verdade, o Gabriel estudou com o meu irmão, não comigo. Escola comum. Ele deu o YouCat pro meu irmão. E o meu irmão começou a ler escondido da gente, e eu comecei a ler escondido de todo mundo. Ele não sabia que eu estava lendo, e eu não sabia, e eu também não sabia que ele estava lendo. E acabou que ele voltou para a igreja católica assim, paralelamente, sabe? E ele pegava algumas coisas de teologia para ler também, que eu tinha. Então acabou que o meu irmão voltou, eu voltei na catedral, ele voltou na nossa paróquia de origem, que é a São Sebastião do Monte Duro. Ele se envolveu lá com jovens e foi. E eu já não me envolvi tanto. Porque como eu era uma pessoa que pregava, dava estudo, liderava igreja e todas essas coisas, eu pensei assim, eu preciso me fazer um detox. Porque por mais entendimento que eu tenha, e isso é um conselho que eu dou para quem está entrando na igreja. Tudo tem um tempo. Se você tem vontade de, fui pastor, né, quero me tornar padre, espera um pouco. Porque a lógica de pensamento de um protestante é diferente da lógica de pensamento do católico. Você pode pegar um católico de IBGE, mas ele tem uma lógica de católico. Você pode pegar um protestante liberal, mas ele tem uma lógica de protestante. É engraçado você falar isso porque é nítido, né, que fácil é sair do protestantismo. Difícil é o protestantismo sair de você. Porque mesmo que você, aparentemente, de maneira externa, tenha professado a fé, tenha recebido os sacramentos da Eucaristia, da confissão, matrimônio, podem ter princípios, resquícios do protestantismo ainda na sua lógica. Exatamente. Uma coisa da lógica protestante é você... não, tem que estar na Bíblia. Não está na Bíblia, não está correto. Não. Isso não é uma lógica protestante. Uma vez até comentei com um amigo, porque você podia... Você viu que eu meio que corri um pouco de fazer live. Sabe disso? Você sabe melhor do que eu. Fiquei meio... Realmente era por causa do tempo que estava meio escaro. Mas tinha momentos que eu fugia. Porque tinha amigo meu, batista, vamos fazer um debate. Você é católico agora? Então vamos fazer um debate. Eu falei, cara, não adianta fazer debate, porque você parte da premissa do solo escritura. Eu tenho tradição, magistério, escritura. Então não faz sentido eu ficar discutindo com você um assunto que eu vou tomar por base, talvez, uma escritura, um documento. Você não vai acreditar no documento. Então, você não tem todos os livros da Bíblia. Você está entendendo? Então, eu fiquei muito tempo quieto na minha, para também não ter aquele sentimento de ver alguma coisa errada aqui. Às vezes pode ter. Passou uma moto agora. Pode ter uma coisinha, porque quando tem ser humano tem problema. Então, começar a brigar dentro da igreja, aquela coisa toda que você sabe que existe muito. E aí, nessa época, eu já estava na igreja, já tinha feito a minha crisma, se não me engano, e o meu irmão e esse meu amigo, nós queríamos juntar outros amigos, e eu percebi que estavam indo evangélicos, protestantes, indo na igreja, aquela coisa toda. Numa época que era muito difícil você ver isso. Né? Antes de eu entrar nesse assunto do que aconteceu depois aqui, 3 testemunhos me chamaram muita atenção na época. O do Scott Hahn, que é um pastor presbiteriano, achei legal. Depois de Stevie Ray, Batista. Falei, eita, Batista? Caraca. Aí depois do Ulf Ekman, que pouco falam nele, mas é um pastor que ele era
Ele era um pastor neopentecostal da Suécia, mas que ia muito para os Estados Unidos. Ele era do grupo chamado do pastor Kenneth Hagin. Para quem não conhece, é o pai dessas igrejas evangelicalistas de hoje em dia, né? Desde R.R. Soares até essas igrejas mais tipo Renascer, etc., que fala, decrete a sua vitória. Ele era desse grupo e ele se converteu em 2015. Então eu fiquei, caramba. E aí eu cheguei no livro chamado Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas Woods. Que também é um ex-protestante. Ex-protestante, mas o cara é professor, acho que em Harvard, numa faculdade. Falei, cara, o cara, ele tem uma visão histórica interessante. Eu li esse livro, comecei a ler outros livros de pessoas que não eram católicas e nem protestantes e fui vendo que existia um paralelo na história que ele estava contando e realmente eu fiquei, puxa vida, eu fiquei impressionado, né, com toda essa bagagem que a igreja trouxe para o mundo, né? Claro que outras religiões também tiveram a sua contribuição, estou aqui falando, mas assim, do mundo ocidental, né, questão dos hospitais, das escolas, de tudo mais, a Igreja Católica teve uma importância, até na criação da cerveja, pouca gente sabe disso. Os monges trapistas, let rap, né? Eita, nós! Eu gosto de uma cerveja, adoro. Não nego, não. E aí, como todo bom carioca acompanhado. Tem que ser uma linguicinha, né? Um petisco, né? Tem que ser, né? Comidinha de boteco. Uma delícia. Hoje é sábado. Mas aí, Jefferson, nós tivemos a ideia de montar um grupo. Vamos reunir. Eu falei, vamos pegar essa galera que está chegando, que tem gente que está indo. E tem um padre aqui, o padre Henrique, ele é do Monte Douro. Cara, ele tá evangelizando um monte de jovens. Tinha um rapaz que ele era meio funkeiro. O cara foi pro seminário e tá quase virando quadro. Glória a Deus. Wendel, no iniciozinho você falou que foram 2 pontos de mudança de rota, né? O primeiro era com relação à parte histórica da impossibilidade lógica do Sola Escritura, historicamente falando. E o segundo ponto? Deixa eu lembrar lá atrás. Eu li, foi a questão da Septuaginta, né, que eu comentei, e um teólogo chamado Alistair McGrath. Não sei se você conhece, ele é um teólogo calvinista. Ele tem até uma teologia sistemática. Histórica. Filosófica. Isso. Ele fala no momento que nós não podemos dizer que a Igreja Católica ela é idólatra, porque ela não coloca os santos acima de Deus. Ela pede intercessão para os santos, né? E aí eu comecei a pegar lá atrás ainda, não tinha voltado para a Igreja Católica, pegar essa bagagem mais eclesiológica e cristológica. Porque eclesiologia para o protestante é modo de organização. Modo congregacional. A igreja vota e o que ela decidiu, acabou. Ela é independente, ela não depende de ninguém. Igreja batista é assim, igreja congregacional é assim. Modelo sinodal presbiterianos, né? Decidem ali entre os bispos, entre os presbíteros, né? Entre os pastores, no caso da igreja luterana. Então, sinodal. Episcopal, igreja metodista. Tem um bispo, um colégio episcopal, e assim por diante, igreja anglicana, né? E fui vendo que não é só isso, né? Que a igreja ela ultrapassa essa questão da política, até da institucionalidade física. Ela é uma entidade espiritual, que no protestantismo ensina que mas é muito abstrato. Você está entendendo? Não é uma coisa que eu posso dizer a você, nós pertencemos à Igreja de Cristo, mas é uma coisa abstrata, você não tem uma conexão, né? Então, com os santos que nós pedimos intercessão, mas não adoramos, né? São pessoas que chegaram num patamar, numa santidade, num exemplo para as outras pessoas e que são nossos amigos que pedimos intercessão, né? Então foi esse ponto de inflexão que começou a mudar o jogo aí, né?
para mim, pelo menos, foi muito importante. E aí, nessa época, voltando lá, nós tentamos montar um grupo, mas não deu muito certo. O meu irmão, ele virou acólito na catedral. De vez em quando ele está na cidade, ele ajuda, né? Eu segui outros caminhos e tal. E aí, nessa época, eu criei um grupo chamado Ex-Evangélicos Convertidos ao Catolicismo, um negócio assim, você até comentou. E eu entrei num grupo chamado Apostolado do Coração para fazer umas amizades, para ver se eu conhecia alguém, porque não tinha ninguém, assim, né? Para não me sentir um estranho no ninho. Eu conheci a Isabelle Godard, conheci o Arthur Olinto, conheci algumas outras pessoas ali e levantei a ideia e montamos esse grupo. E foi legal, no início conversávamos, só que eu comecei a perceber, surgiu, não vou aqui citar o nome de ninguém, surgiu uma pessoa que começou a criticar a campanha da fraternidade, não sei o quê, trazendo uma série de provas. Eu compartilhei. Achei, caraca, eu nem pensei, compartilhei. E aí o bispo não gostou. O bispo. Aí eu falei, o bispo, o que houve? Ô meu filho, muito educado, o Nelson Francelino, eu adoro ele, gente boa pra caramba. E na cidade aí que todo mundo conhece, o bispo, você vê ele no mercado, é muito interessante. O Dom Nelson, ele é muito conhecido porque ele trabalha com jovens, né, a nível nacional também. E aí ele me explicou, não, eu não estou querendo ver mais isso. Eu não quero ver mais isso. Já várias pessoas já me mandaram isso. E não é verdade o que o rapaz está falando. Então, se eu pediria para você pagar e tal, eu falei, tudo bem, beijo. Eu vou conversar com o padre. Eu vou pedir que me explique. E o padre me explicou, falou, uma pessoa que é leiga que foi. Aí teve a questão que falaram que estava falando do PT na reunião, e na verdade era um grupo que veio do Mato Grosso, se não me engano, que botou as faixas antes de todo mundo ver, aí o arcebispo lá, acho que de Maringá, não sei, tirou. Enfim, foi uma doideira dessa. Uma confusão. Uma confusão. Só que no grupo tinha algumas pessoas muito radicais, ainda com cabeça de crente. Né? Aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Isso. E eu não sou nem eu sou nem um doce de pessoa, já liguei com os caras, porque um panfletou, botou a cara do youtuber lá e foi panfletar contra a campanha da fraternidade na porta da igreja, segundo o que ele disse. Aí eu achei aquilo como o fim da picada. Falei, não, aí começaram a entrar outros assuntos de política, Aí começou a criar um racha. Essa questão desse piquete, dessa pessoa, me deixou muito bravo. Teve uma outra situação que eu acho que alguém brigou com o padre. Eu falei, eu vou acabar com esse grupo. Aí eu falei, ô Linto, o negócio é o seguinte, eu tô de saco cheio, nós já brigamos lá, já falamos palavrão, porque aquela briga foi épica. Eu até pedi, a Silvia falou, eu vou sair desse grupo, tá tendo muita briga esse pessoal. Eu entendi você, mas calma, não fica bravo não. Ela falou pra mim. Ela saiu do grupo, eu falei, não quero saber, as pessoas boas estão saindo porque esses caras estão sacaneando. Deletei todo mundo. Foi aí que você viu que eu deletei. Aí você me perguntou, o que aconteceu? Você não acompanhou a briga? Não, acho que você não tinha acompanhado. Aí o Arthur falou, Wendel, a ideia é boa. Não vamos deixar morrer não, cara. Porque eu deletei e não falei pra ele não. Falei, eu vou deletar, mas não falei quando. Até que uma hora eu vi que saiu do controle e deletei todo mundo. Aí o Arthur falou, eu vou fazer de novo o grupo. Posso? Beleza. Pedir pra mim não, você pode fazer o grupo quando você quiser, se você tiver paciência com essas pessoas. Aí ele fez o grupo e eu voltei. Voltei, me colocou. Voltou de administrador de novo. Aí eu falei, o Arthur, eu vou participar, mas eu vou ficar quieto. Aí surgiu um papo no grupo, negócio da missa. Aí surgiu um povo que, porque eu sou contra a missa. Eu sou contra a missa na língua. Porque missa boa é missa em latim. Porque eu vou na missa, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô com paciência. Eu falei, Linto, eu não vou fazer nada. Pode ficar tranquilo, eu não vou derrotar ninguém.
mas eu não estou com paciência. E aí, né, cutucãos com vara curta, participei da discussão, né? Aí não deu muito certo, eu falei, o Arthur não está me fazendo bem. Porque nós já tínhamos conversado, acho que você até participou, a gente estava com aquela ideia, pô, podia virar um apostolado, naquela época já tinha essa ideia Uhum. de virar um apostolado e não sei o quê. Inclusive, Cardeal Neumann foi um dos escritores que eu li na época que eu estava me convertendo, né, que era do movimento de Oxford. Então, aí começamos a conversar e tal. Depois é que vocês decidiram, isso aí não tem nem ingerência, mas é um escritor, uma figura muito importante. Mas para que vocês E já tinha essa saibam, ideia. o culpado de nós existirmos se chama Wendel Felipe. Aí, e vocês, porque, na verdade, eu vou mais você, porque você que tocou o barco depois, porque o Olinto foi seguir outros caminhos, né? A Débora também, a Isabelle. A Isabelle era do grupo lá do apostolado, ela ficava se dividia, mas ela era mais do apostolado. E aí eu falei, Arthur, não é porque eu não quero participar, mas é porque não está me fazendo bem, eu estou estressado, estou precisando sair, voltar para a igreja, mas ficar bem. Porque lá atrás eu me estressava com a igreja, com essas coisas, estava me fazendo mal pessoalmente. E aí eu acabei saindo, mas mantinha contato com você, perguntava, tá precisando de alguma coisa, se precisar de algum livro, um PDF qualquer, se tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, se precisarem da minha ajuda, eu tô aí, mas eu não me envolvi. Mas aí depois, com as coisas da vida, outras responsabilidades, acabou que o tempo ficou, não tenho todo o tempo do mundo, foi encurtando, acabou que eu me afastei. E aí vocês continuaram muito bem esse trabalho, que eu fico muito feliz de participar, né, da história, desde o início, né, uma história meio, no início, muito doida, né? E eu, nessa Conturbada. época, o bispo... na verdade, eu ficava muito preocupado, porque eu fiquei... O motivo de eu ter deletado aquelas pessoas naquela época foi porque o bispo ficou chateado. Ele não brigou comigo, não, mas ele falou, poxa, a gente trabalha, não sei o que, a gente faz. Aí fala mal da CNBB, e não é assim, os jovens têm que ter compromisso. Parará. Aí eu conversei com o padre me explicou tudo direitinho, como eu disse anteriormente. Aí eu falei, gente, tudo tem dois lados, né? Você pode estar enxergando uma coisa por um ângulo que não é, né, não é aquilo exatamente. Pode ter alguma coisa ali que tenha que consertar, ajustar, mas você não pode jogar água suja e o bebê junto, cara. Você tá entendendo? Então, Tatiane Burim, outra ex-protestante aí, amiga nossa aí, você não pode, nós não podemos fazer isso. Então, eu saí naquela época, mas graças a Deus, a minha preocupação, inicialmente, eu falava isso para o Arthur, era que tivesse alguém que ficasse responsável pela parte de doutrinação, que ajudasse aquilo que nós não tivemos no início, porque nós não tivemos isso. Tudo que nós pesquisamos, eu, ele, Isabel, todo mundo, foi por conta própria e de forma muito difícil. Se não fossem as pessoas que postam livros antigos na internet, nós não iríamos encontrar. Eu talvez encontraria, porque na minha família tem muito disso ainda. Mas uma pessoa que nasceu na igreja protestante, que quer livros antigos e coisa e tal, não vai ter. Então, a internet também ajudou muito, auxiliou muito nesse sentido, e a ideia sempre foi ajudar as outras pessoas a, se não virar católico, beleza, mas pelo menos ter uma outra visão, né? Não ter uma visão de preconceito. Você não precisa deixar de ser amigo de alguém porque mudou, porque era evangélico, mudou. E os tempos mudaram tanto, Jefferson, que hoje eu vejo que tem muito ex-evangélico que está indo para a Umbanda, para o budismo. Tem ex-evangélico de outras cidades que estão virando judeu e muitos se tornando católicos. Então, esse processo de conversão, como era no passado, era uma coisa muito dolorosa, ainda é, mas muito menos, porque hoje já existem ferramentas. Na Igreja Católica existem ferramentas, igual o apostolado, né? Cardeal Neumann serve para isso,
para ajudar as pessoas Newman. a... Neumann, né? Neumann, Newman. Newman, Newman, um novo homem, né? E uma nova mulher. E ajudar nesse sentido, porque imagina você, naquela época, você mudava de religião, assim, você acabava, você perdia a sua rede de contatos. Eu, graças a Deus, Deus ainda foi muito generoso. Eu tenho muitos bons amigos daquele tempo, que continuaram meus amigos, né? Mas eu perdi alguns outros, né? Eu lembro que nesse período, quando ficou bem evidente, um cara veio no meu inbox e veio me ameaçar, cara. Veio me ameaçar. Eu falei, então vem então. Vamos bater um papo, quero ver se você tem coragem de vir aqui. Aí ele ficou meio assustado, sumiu, nunca mais apareceu. Já fazia anos. Então, sabe pra quê, né? Mas qual foi o ano que assim foi a chave final para você voltar à igreja? Foi assim que eu terminei o seminário, foi 2017. Assim, eu já tinha voltado, né? Uhum. Mas eu conto com o meu... Eu conto aí com a minha crisma, que foi parte dessa linha aí, que foi 2017. Mas eu já estava lá. Já frequentava, já estava nas missas e etc. Eu já estava até comungando, porque eu já tinha me confessado, mas eu conto a partir da crisma, porque é um ponto importante. Inclusive, a minha madrinha de crisma é minha madrinha de batismo, né? Uhum. Então foi muito... Olha, Arthur Ô, Olimpo Linton, acabou de entrar. acabamos de falar nele. Acabamos de falar nele. Da época das origens. Das origens. Agora, o Wendel. O Linton é E um o cara retorno? que eu gosto muito, ainda vou lá na Paraíba visitar ele, né? Casou recentemente papai. Então, são pessoas que eu não esqueço, porque são pessoas que fizeram parte também dessa história toda e assim, ajuda a gente. Da mesma forma que eu ajudei essas pessoas, elas me ajudaram muito, né? Vocês todos, né? E isso faz muita diferença nesse processo de mudança, né? Mas pode concluir o que você estava dizendo. Você e o seu irmão retornaram. Como foi essa Sim. recepção por parte dos teus pais? E depois, como que foi o processo deles de retorno à igreja? Por parte dos meus pais, o meu pai, eles foram bem tranquilos, muito mais do que eu imaginava. Porque eu imaginava que eles iam brigar. Assim, minha mãe, não, mas aconteceu uma coisa. Meu irmão, ele tinha uma namorada e deu uma briga danada na igreja lá deles. E precisou do pastor na época. E eu não vou aqui me estender muito nisso, mas teve problema lá com o pastor, então minha mãe ficou desigrejada também, meu pai também não queria mais ir. Então, quando nós mudamos, já estava nessa... E sem contar com as inúmeras coisas que aconteceram comigo no período que eu era líder. Coisas que eu não vou entrar aqui, não vou entrar em detalhe aqui, mas coisas pesadas, né? E eles viam que eu sofria muito, viram que o meu irmão também sofreu, e minha mãe deu muito apoio. O pai também, que Deus o tenha, né? Ficou meio assim, esses homens mesmo, não sei o quê. E ele já estava acostumado com a ideia de filho pastor, então queria que eu fosse pastor e tal. Mas aceitaram. Como teve uma mudança no nosso modo de ser, assim, como que eu posso dizer? Quando nós estávamos na igreja evangélica, nós estávamos muito, digamos, estava um peso muito grande. Nada estava bom, estávamos insatisfeitos, né? Do momento que nós mudamos, meio que a nossa cosmovisão mudou, nós começamos a criar um sentido para a nossa vida, né, fora daquilo ali. E a minha mãe começou a perceber que estava fazendo bem para a gente. Isso aqui foi legal, que em nenhum momento nós pensamos, nem eu e meu irmão pensamos em convertê-los. Vamos respeitá-los. Mas a minha mãe, principalmente, ela começou a ver, nossa, vocês estão tão felizes, estão tão bem. Aí teve um aniversário aqui, vieram aquela juventude toda da paróquia, uma galerão. E aquilo ali meio que contagiou. Então, na hora que contagiou, minha mãe falou, sabe uma coisa? Vou dar uma chance de novo. Meu pai
ficou meio assim também, mas acabou indo e foi assim. Não foi muito, nesse ponto não foi muito difícil. Na família não foi. Eu Isso achei é, que seria, mas não foi. No isso é meu até, relacionamento foi. ah, isso é até um ponto para muitos protestantes que se convertem e ficam naquela ansiedade, ou então naquele sentimento. E agora, o que é que eu faço depois que eu me tornei católico, com relação aos meus pais, com relação à minha família? Bom, a primeira coisa não é tanto evangelizar pelas palavras, com apologética. Não, podemos fazer É, isto, né? Mas o primeiro e grande impulso é o testemunho. Diz Santo Antônio, que calem as exatamente. palavras e falem as obras. Exatamente. Às vezes você vai usar apologética e você não usa da forma correta, você acaba repelindo as pessoas. Em vez de elas irem, elas se afastam. Então, foi mais ou menos isso que. E eu segui muito o que o padre da catedral, o padre Edilson, falava para mim, fala até hoje, né? Sobre essa questão do respeito, né? Essa questão de que nós não temos que ficar obrigando ninguém a nada. E acabou que depois minha mãe foi, levei ela na casa do padre para ela se confessar e acabou voltando. Acabou voltando e está muito bem, fez um oratório e tal para ela, voltou aquilo que era antes de nós sermos, de irmos para a igreja protestante. E uma coisa muito legal, eu não sei quanto as outras pessoas, mas no meu caso, no caso da minha família, nós nos unimos de novo à família. Porque assim, quando nós éramos evangélicos, protestantes, tínhamos união com a nossa família? Tinha. Mas era uma coisa assim, sabe? Eu não sei explicar, o Jefferson, só sei que é aquela coisa meio insípida. Eu tô com você, mas não tô. Vamos fazer um churrasco. Pô, mas não posso misturar muito, né? Eu não tinha muito esse problema, mas era aquela coisa, né? Tô e não tô. E depois que nós voltamos para a igreja, parece que nós tivemos uma comunhão com a nossa família. Porque aí volta naquilo que eu estava falando sobre a questão das redes de amizade. O catolicismo é muito familiar, né? O que pode ser bom, o que pode ser ruim, verdade. Tem os seus prós e seus contras, mas quando você tem uma família que é católica, acaba que a espiritualidade é muito familiar. E nesse sentido, nós começamos a nos conectar com alas da família que nós mesmos já não estávamos tão ligados, né? E isso foi muito legal. Foi uma coisa para mim um pouco inesperada, né? Uma experiência interessante. E para aqueles que estão ainda na dúvida, é que negócio. Eu fiquei um tempão, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, mas chega uma hora que não tem como. E é melhor ir logo. Porque se tem uma coisa que eu me arrependi de não ter ido antes, ter voltado antes. Devia ter voltado antes. Sempre falo, puxa vida, podia ter voltado antes. Voltei muito tarde. Mas não é tarde, né? Cada um volta no tempo de Deus, né? Que Ele outorga pra gente. Então, não é fácil. Eu vi um testemunho de um pastor presbiteriano, esqueci o nome dele, mas eu já vi uma pregação dele na época que eu era da presbiteriana. Eduardo De Juiz de Faria? Fora. Eduardo É. Faria. Caraca, esse cara, meu irmão. Esse cara vai arrastar um monte de gente. Da Está arrastando, presbiteriana, graças a Deus. entendeu? E assim, a Roberta estudou comigo, cara. Roberta, um beijo pra você. Ela é da presbiteriana independente, casada há 19 anos com um católico. Quando eu conheci o meu esposo, o testemunho dele era tão somente por atitude. Mas é isso mesmo. Eu penso assim, o Jefferson, não Onde tem. foi que tu leu Tem isso muita aí, gente criatura, que que eu não encontrei aqui? está Ela aqui no escreveu? comentário. É porque o meu comentário é Roberta Historiadora. Ela mandou, mas não chegou para mim. Mas tudo bem, fala. Aqui chegou. Não sei, aí eu. Mas é isso. Tem muita gente que fica nessa briga, né, o Jefferson, né? Como uma guerra fria, vamos dizer assim. Né? E eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que quando você tem a sua rede de amizades e sabe se comunicar,
Porque as pessoas hoje elas me perguntam. Para ser sincero para você, quase não chega ninguém para falar sobre isso. Tipo, mas você era da igreja. Por que te levou? Aí eu conto. Foi isso, aquilo. Aí a pessoa às vezes fica brava comigo. Aí não quer mais conversar. Eu falei, não, tá tudo bem. Tem Às vezes pelo quer menos, aprender mais. tem pelo menos 3 ou 4 pontos que são aqueles principais que todo bom protestante possui de certa desconfiança de doutrinas católicas, que é, e depois eu gostaria que Isso. você comentasse se teve algum peso na tua conversão ou o que é que significou essa mudança, né, com relação a Maria, imagens, purgatório e santos. É uma construção. É uma construção. Maria. Quando eu ainda estava no seminário, eu tinha lido sobre Lutero. Então, nessa época, quando eu estava estudando sobre Lutero, eu estava estudando também como eram os protestantes daquele tempo, né, daquele período do renascentismo, protestantismo. Né? E eu estava descobrindo que existia uma certa devoção, não tão assim católica, né, pode-se dizer, mas ainda existia. Foi a partir talvez do século XVIII, XIX, por aí, que foi morrendo isso, né? Principalmente nas igrejas. Nas igrejas anglicanas, eu conheci uma menina chamada Marta, ela é canadense. A gente conversava, do nada, via uns vitrais que ela postava. Botava no Instagram, eu procurei. E tinha lá uns vitrais, eu falei, nossa, coisa bonita. Eu comecei a curtir e curti o canal, que era na verdade dela. E ela começou a conversar comigo. Ela é anglicana, mas é devota de Santa Teresinha, Na igreja dela tem algumas imagens. Então, assim, esse protestantismo que não veio para o Brasil, que é um protestantismo mais antigo, ele tem uma abertura maior. E foi isso que começou a mudar minha cabeça. Sobre o purgatório, eu fui aceitando depois com a questão dos livros deuterocanônicos e também, curiosamente, estudando a história dos judeus. Né? Porque os judeus eles têm não é visão de purgatório, mas eles têm, aqueles judeus antigos têm uma visão de talvez um estado intermediário, de purificação. Então eu comecei a pensar, bom, é uma possibilidade, porque se eles lá aceitavam, por que a igreja não pode aceitar? E eu acho que é uma visão, para quem prega a graça de Deus, é uma visão mais aceitável do que só o céu e o inferno, acabou. Né? Mas foi uma construção. A questão da veneração dos santos foi uma coisa que eu tive que estudar aquilo que eu falei antes, a questão da cristologia, da questão do corpo místico de Cristo, aquela coisa toda. Aí é que eu fui me convencendo. Mas esses pontos não se ligaram de uma vez só. Foi tudo um processo. Né? Eu fui estudando, fui aprendendo. Mas para quem está chegando... tem uma coisa interessante. Um dia eu fui com a minha tia numa missa de Páscoa. Aí na época o saudoso Dom Elias James Manning, que era o bispo daqui, ele veio e falou assim, aí ele deu um texto, porque ela, a mulher que pisa na cabeça da serpente, não sei o que, papapá, pereré, pereré, papapá. E eu já estava voltando para a igreja, né? Já estava frequentando isso e tudo, mas eu fiquei com aquilo, meu Deus do céu. Pensei, meu pai, é isso que mata na igreja católica. Falando de Maria, mas eu estava tão desligado, que eu sou uma pessoa desligada. Falei, caraca, que texto é esse? Estava em Apocalipse. Eu falei, caraca, como que eu nunca pensei nisso, cara? Gente do céu, eu fui, tinha um jornalzinho, né, ou domingo, né? Aí peguei aqui, falei, reli, falei, caraca, aí eu conversei com um amigo meu, né, que é pastor. Eu falei, cara, esse texto é um texto meio obscuro, não tem como traduzir, interpretar muito bem, mas eu interpreto como sendo a igreja. Eu falei, mas é uma mulher, né? Então a interpretação da Igreja Católica está muito mais convincente do que essa sua interpretação, né? A interpretação que a gente tem na igreja protestante.
E eu não tinha, ele estava falando nada, né? O texto de Apocalipse, um texto escatológico, né? E eu não me. E ele atribuindo a Maria. Encaixava direitinho, encaixa, né? O texto encaixa direitinho, assim. E eu pensei, caramba, como que a gente, às vezes a gente tá com um negócio na nossa cara, já passei por esse texto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, e eu nunca percebi, né? Então, sabe o que acontece? As situações vão surgindo, sabe? Então, você lê uma coisa, acontece alguma coisa, e você tem um insight ali, aí você conhece alguém que te passa alguma informação, e foi bem assim o Padre Jefferson. Foi bem nesse nível que foi dado o meu retorno, né? Você dá o primeiro passo estudando, buscando, e parece não, eu creio que Deus vai trazendo outras coisas mais para a gente aprender, né? Eu não esqueço, cara, que legal que você me perguntou, porque eu me lembrei dessa missa, desse texto. Eu ouvi, eu fiquei incomodado. Pra você ver como são as Mesmo coisas. participando da missa, mesmo Porque ainda com não, rótulo naquela época. católico. Mas ainda foi a última coisa que eu fui aceitar. Mesmo que na minha racionalidade eu sabia que o João Calvino, o John Wesley, o próprio Lutero. Martinho Lutero, eles acreditavam que Maria era virgem, né? Que morreu assim até. Eles acreditam que morreu. Nós acreditamos que ela foi assunta ao céu. Mas eles sempre acreditaram. Então, mesmo assim, eu ficava, nossa, mas esse texto podia ser mais cristocêntrico, pensando com a minha cabeça. Depois fui ver, era um texto muito cristocêntrico, né? Um texto de Apocalipse. Porque eu falo o seguinte, eu não fiquei, uma coisa eu sempre, entre aspas, pecado que eu sempre tive, era assim, em algumas situações, me exigi muito, em algumas situações. E dessa vez eu pensei, vou deixar as coisas acontecerem naturalmente e não vão ficar me exigindo. Então eu vou, antes de eu ficar pronto, eu vou. E no meio do caminho, se for para mudar, eu vou mudar, né? Mas não vou ficar fechado na minha verdade. E foi isso que Wendel, aconteceu. já estamos chegando aos finalmente. Quais são as suas Isso aí. considerações? Qual a mensagem que você deixa para, primeiramente, os católicos e depois os nossos irmãos protestantes separados? Para os católicos, estudem bastante, né? Tenham suas devoções. O estudo é muito importante porque os ataques são constantes, então você tem que estar preparado para defender. Ou não apenas defender, mas entender e continuar na sua missão, né? Para os protestantes que estão pensando em se tornar católicos, continuem, não desistam. Fácil não é, mas se foi possível para mim, foi possível para o então pastor Eduardo, da IPB, né? Se foi possível para tanta pessoa, para tantas pessoas, é possível para você também. A vida não vai acabar, muito pelo contrário. Você tem mais bônus, né, do que ônus. E para os protestantes que estão lá, né, são irmãos, é assim que a igreja os considera. Né? Aos meus amigos, tem alguns aqui na live, eu sou muito grato. São pessoas que têm muita sinceridade, muita busca. Então continue buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia como gostam, e sempre seguindo o caminho de Deus, mas sendo sinceros, né? Não vamos criticar aquilo que a gente não conhece, mas dê uma oportunidade para conhecer o outro lado. É isso que eu diria. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu acho que é tudo Não, no eu tempo que agradeço. certo. Exatamente. Deus te abençoe e abençoe este ano que está iniciando, todos os teus Amém. Para você empreendimentos também. espirituais, profissionais. E com certeza o Wendel Amém. voltará aqui outras vezes, dependendo do tempo dele, que é Com bastante certeza. escasso.
Vamos discutir algumas coisas de teologia. Eu, Vamos sim. Bom você e o prazer estar com você, Olinto. tá? O Olinto tá por aí. Um abraço pro Olinto também. Mas, meu querido, Forte Deus abraço, abençoe. Carlos Jorge. Deus abençoe. Deus abençoe o seu ministério. Eu me lembrava daquela frase de São Paulo, né? Quando você falava daquele monte de turbulências, da exclusão do grupo, da volta ao grupo, da saída. Nosso Senhor vai dirigindo e Ele realiza das nossas imperfeições humanas a sua obra. E onde abunda o pecado, superabundou a graça. Verdade, amém. Amém, é Então, verdade. louvo a Deus também Deus abençoe. por meio de tantas confusões que aconteceram ao longo do início do nosso apostolado, mas que foi graças a isto que nosso Senhor se utilizou de nós como instrumentos, servos inúteis, para ajudar tantos outros irmãos ao redor, ao entorno do Brasil e fora também do Brasil, em vários lugares do nosso país e fora do nosso país também. Então, rezem por nós, rezem pelas conversões e é isso. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também, meu querido. Um bom final de semana, bom sábado aí para todo mundo que nos acompanhou aí. Que Deus abençoe a todos. Estamos sempre aí. Forte Amém. abraço. E muitas bênçãos aí no seu ministério. Muitas Glória a bênçãos aí. Deus. Vai colher muitos frutos ainda. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus Amém. abençoe o Wendel. Amém. Tchau, tchau.